Eu falo isso com muito temor e com muito tremor, mas eu vou compartilhar algumas coisas que Deus falou comigo e eu peço a Deus que esta palavra possa ser espalhada para o mundo inteiro, porque os tempos que nós estamos vivendo são dias maus. Dias maus, e eu não vou falar daquilo que está só no meu coração, mas eu vou trazer a palavra de Deus e mostrar para vocês aquilo que Deus falou comigo na palavra, gente. É uma palavra de advertência para todos nós. Eu fiquei muito impactado. Deus falou demais comigo. Então nós vamos começar aqui. Eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E Deus falou comigo: avisa o meu povo que o que vem pela frente são tempos difíceis. Eu não estou aqui para dizer para vocês, nem para botar medo em vocês, muito pelo contrário, porque Deus falou comigo o seguinte, que é na hora da guerra que os generais e que os heróis são levantados. Então, os tempos difíceis que virão serão tempos em que aquele que estiver vivendo de qualquer jeito vai ser abalado. Mas quem estiver se santificando e buscando ao Senhor, esse vai ser levantado com autoridade, autoridade sobre nações. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas olha, se tem gente aí pregando que tá tudo certo, que tá oba-oba, que o que vem pela frente é refresco, não. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí diz o motivo por isso. Pois os homens serão egoístas. Egoístas é o indivíduo que exalta o ego. Tá? A minha vontade, eu quero ser feliz, olha, tudo que eu quero é ser feliz, né? Depois diz avarentos, a palavra grega para avarentos são amantes do dinheiro. E nós estamos vendo que hoje, até no meio da igreja, o dinheiro está se tornando o motivo de adoração de muita gente. Jactanciosos é o indivíduo que se vangloria, que fala, olha como eu sou bom, olha como eu sou maravilhoso, olha como eu sou bem sucedido, olha como eu sou o cara. Esse é o espírito do anticristo que está nos últimos dias. E continua dizendo, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Gente, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Blasfemadores. Nós temos no meio da mídia pessoas brincando com Jesus, brincando com o que é santo, brincando com Deus sem nenhuma reverência, não é? Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Desafeiçoados, queridos, significa indivíduo que não tem cruel, que não tem misericórdia. Implacáveis, não é isso? Caluniadores, sem domínio de si. Cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados. Infatuado é aquele indivíduo, sabe, que está encantado com os seus sentimentos, com a sua carne, com os seus desejos, né? Mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, até no meio da igreja, parecendo crente, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Esta descrição aqui são 19 adjetivos. 19 adjetivos para falar do caráter dos homens e das mulheres do final dos tempos. E por causa disso, a Bíblia diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens, e aí vem uma lista enorme de características
destes homens dos últimos dias, que são os tempos que nós estamos vivendo. Então, o que Deus está falando para você hoje, meu irmão? Quando eu li esse texto aqui, eu confesso que eu pedi perdão para alguns destes adjetivos aqui. Você entende? Porque eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu não quero ter nenhum desses adjetivos aqui. Eu não quero ser alguém que se pareça com estes homens dos últimos tempos. E o mesmo capítulo, né, 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 13 diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, Deus está falando literalmente que vai piorar, que as coisas vão ficar ainda pior, que os homens vão ficar ainda mais perversos, mais malignos. Você entendeu, gente? Obrigado, Drica, pelo seu stick. Então, a gente percebe que esse é o tempo. E eu vindo aqui para os Estados Unidos, parece que as minhas antenas começaram a ficar muito abertas. Eu fui no domingo assistir o culto participar do culto, adorar o Senhor na primeira igreja batista aqui de Orlando. E o pastor David trouxe uma palavra muito abençoada, fui muito tocado. E ele disse o seguinte, que 70% dos americanos, tá? 70% dos americanos dizem que não faz diferença se você adora Jesus, Buda, Maomé ou qualquer outro Deus. 70%. E nós estamos falando de uma nação que era a sua maioria de cristãos, de pessoas nascidas de novo. E se você hoje ainda contar evangélicos e católicos, gente, a percentagem de chamados cristãos da América é de 70%. Agora, se 70% das pessoas acreditam que qualquer Deus que você adorar dá no mesmo, sendo Jesus, Buda, Maomé ou qualquer outro, isso significa o quê? Que a igreja, ela não está fazendo o seu papel direito, gente, porque as pessoas estão perdendo a coisa mais básica e mais simples. Só há um caminho para o céu, e esse caminho é Jesus, irmãos. O caminho para a salvação é Jesus, não há outro caminho além de Jesus. Então, nós precisamos perceber, porque devagarzinho Satanás está entrando dentro dos púlpitos, os pastores estão substituindo a cruz por outras mensagens, entendeu? E as pessoas estão deixando de ouvir falar sobre pecado. E elas estão cada vez mais enfatuadas com as coisas que esse mundo oferece. A igreja precisa se levantar. Irmãos, eu quero contar uma coisa aqui que é muito séria, que aconteceu com uma conhecida nossa. Ela é católica, mas é uma pessoa que foi criada, né? A família dela sempre ensinou sobre Deus, ela sempre levou as coisas muito a sério, e ela foi a uma festa de um político importante na cidade dela, e este homem é chamado cristão, evangélico. Era uma festa de 15 anos, uma festa de debutante. Diz que teve um culto lindo, primeiro. E aí depois veio a parte, né, da balada. E na hora da balada, o grupo que tinha vindo, era um grupo secular, preste atenção o que eu vou dizer para vocês. O líder da banda, quando foi animar as pessoas para o momento da dança e daquele momento da festa, ele disse assim: vocês querem um momento de cantar normal, ou vocês querem? Agora presta atenção, porque eu não ouso dizer a palavra que ele usou, tá? Ele usou a seguinte palavra: P-U-T-A-R-I-A. Ele perguntou, depois de um culto
que ela disse que foi maravilhoso. Vocês querem um momento de cantar normal ou PU-TA-ria? Diz que toda a garotada gritou PU-TA-ria. Gente, ela, uma moça católica, ela ficou chocada. Ela perguntou para a Lilian: eu nunca imaginei que eu fosse ouvir isso dos crentes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meu povo? Vocês estão percebendo a gravidade do que eu estou falando? Uma moça que ainda nem entendeu o plano da salvação, chocada com uma festa de crente. Então é isso que está acontecendo neste tempo, irmãos. E a igreja está brincando de ser crente. A igreja não se prega mais nos púlpitos. Eu não quero generalizar, porque tem muitas igrejas que estão pregando, mas nós precisamos falar mais a respeito disso. Que estes homens serão o quê? Que os tempos difíceis virão. Por quê, irmãos? Porque os homens serão egoístas. Quer dizer, hoje eu quero ser feliz. Hoje não tem mais aquela coisa do camarada ser crente, fala, eu vou viver para Jesus, mesmo que tenha que doer na carne, eu vou abandonar o meu pecado. Não é isso hoje, não, eu quero ser feliz, ai, mas eu penso assim, Deus me ama, Deus não se importa. Gente, olha o que a Bíblia está dizendo, isso é uma característica dos últimos dias. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, sobrevirão tempos difíceis. Não vai ser mamão com açúcar, não dá para ser crente Nutella, pois os homens serão egoístas, culto ao ego, avarentos, amor ao dinheiro, acima de tudo, jactanciosos, pessoas que se acham, arrogantes, pessoas que se colocam como se fossem melhores do que os outros, blasfemadores, porque quando você perde a reverência, você entra no processo da blasfema. Desobediente aos pais, rebelião, está acontecendo no meio da igreja, irmãos. Ingratos, a ingratidão é uma característica normal, recebe, e acha que os pais não fazem mais do que obrigação. Irreverentes, gente chula, crente falando palavrão, crente fazendo coisas que até o diabo duvida. Desafeiçoados, as pessoas cruéis, implacáveis, caluniadores sem domínio de si. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Portanto, nós estamos vivendo os últimos dias. E o que Deus está dizendo nesse texto é que sobrevirão tempos difíceis. E no versículo 13, que a continuação desse texto diz, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E agora quero falar aqui para vocês, eu ouvi o que a Sarah Shiva, o que ela fez, uma live, ela estava lavando pratos, estava até com pano, assim, como é que chama? Lenço no cabelo. E ela começou a falar, gente, ela começou a contar a respeito do que ela tinha entrado numa loja e ela, acho que foi fazer compras, e ela ouviu uma série de músicas, né? Um set list da cantora que faleceu. E ela começou a descrever. E eu confesso para vocês que quando eu fiquei sabendo da morte da cantora, eu nunca tinha ouvido falar dela, gente. Nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido uma música para falar dela. Algumas pessoas me mandaram gravações dela cantando músicas evangélicas. Eu soube que ela tinha sido de uma igreja, de um pastor muito querido, amigo meu. Não vou citar nada de nome aqui, tá, gente? Mas vocês estão sabendo de quem que eu estou falando. Então eu fiquei muito compadecido. Eu falei, Deus, como a vida é efêmera. Eu fiz um vídeo para falar como a vida é efêmera, né? Basta estar vivo para morrer, não é? Eu estou com 60 anos, hoje eu penso todos os dias, no dia que eu vou me encontrar com o Senhor, então eu quero me preparar, eu tenho pedido a Deus, tem misericórdia da minha vida, eu quero viver para a Tua glória, Senhor, me ajuda a me consertar nas áreas que eu preciso de conserto. E muita gente falando, pastor, você ouviu o vídeo da Sarah Shiva? Eu não tinha ouvido, aí eu fui ouvir.
Ontem eu fiquei assim chocado, porque a mulher foi, né, cheia do Espírito Santo e ela falou. E ela literalmente falou, né, do perigo da morte para quem brinca, para quem conhece a palavra e brinca, não é? E aí eu pensei, depois de ter acordado, às 4 horas, Deus falou comigo, falou nesse texto, de dizer para vocês, meus queridos, esse é um tempo de narcisismo. Narciso é um mito de um jovem que nasceu, uma pessoa que nasceu muito linda. Quando ele nasceu, ele já recebeu uma profecia, tá? De que ele viveria muito desde que não olhasse para o seu próprio reflexo. E um dia, Narciso foi beber água e ele viu o seu reflexo e ele era tão lindo que ele se apaixonou por si mesmo. E quando se apaixonou por si mesmo, ele ficou tão encantado que ele não conseguiu sair dali e ele acabou morrendo de fome, de inanição, porque se apaixonou por si mesmo. Gente, quando a Bíblia fala de egoístas, jactanciosos e arrogantes, isso são características do narcisista, gente. Narcisista é aquele camarada, sabe, que se acha, que ele acha que ele é o tal, porque ele tem rede social, porque ele tem não sei quantos mil seguidores. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo um tempo de dicotomia. Porque de um lado é maravilhoso que você possa estar falando para muita gente, mas você tem que tomar muito cuidado, porque Lúcifer caiu, porque ele se achou tão belo e tão maravilhoso que ele falou, mas por que eu vou ser o chefe da adoração para Deus? Eu vou adorar a mim mesmo, eu quero que os outros me adorem. Esse é o espírito do narcisista. É a pessoa que se acha. Então hoje a gente vê no meio da igreja as pessoas se vangloriando, né, se apresentando na internet com um perfil falso. Porque ninguém é aquilo, gente, ninguém é perfeito. Nós somos todos pecadores, nós somos o pó. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, a graça de Deus que nos traz, que nos salva, não é pelo nosso merecimento agora. A graça de Deus, meu querido, não é uma licença para a gente pecar. Ao contrário, a graça de Deus, ela é o poder de Deus para vencermos o pecado. Agora, o que nós precisamos pregar é uma mensagem de que toda a honra e a glória seja do Senhor, porque nós somos pecadores miseráveis. Miseráveis, e a igreja ela precisa entender que é na humildade que vem a honra. E, no entanto, nós vemos aí nas redes sociais tanta gente, sabe, se vangloriando, narcisistas, egoístas, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Então, meus queridos, é muito sério isso que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E a Sara Shiva, depois ela fez uma outra live dizendo, olha, gente, eu não fiz aquilo de cabeça pensada. Eu fui usada por Deus. A verdade é que Deus está falando, irmãos. Deus está falando. Nós precisamos orar e dobrar o joelho, porque o Brasil também está enfrentando tempos difíceis. Nós precisamos orar pela nação brasileira, para que nós não venhamos a perder essa liberdade de pregar o evangelho. Tempos difíceis virão, é só a igreja que tem o poder e a autoridade, a unção, o chamado para se levantar contra isso, mas a igreja tem que botar a cara no pó, tem que botar a cara no pó, gente. Olha, eu quero ler aqui um homem chamado Robert Ringer. Ele foi um dos pioneiros aí dessa forma agressiva de narcisismo. Olha o que ele escreveu décadas atrás, quando ele publicou um livro chamado Vencendo através da Intimidação. Ele encorajava as pessoas a verem si mesmas como lobos ou como raposas, e que elas deveriam dominar através
Elas deveriam conquistar através da dominação de todos ao redor. O próximo livro dele, o segundo best-seller dele, foi Buscando Ser o Número 1. E os 2 livros foram best-sellers na lista do New York Times. Ele é visto pelo mundo como um empreendedor visionário, mas na realidade o que ele vendeu aos leitores foi valores do egoísmo. E hoje é isso que está sendo passado na internet. Muita gente ensinando você como você tem que se achar o cara, como você tem que acreditar em si mesmo. Gente, maldito homem que confia no homem. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós temos que confiar no Senhor. É o Senhor quem nos dá graça e misericórdia. É Ele quem renova a sua misericórdia na nossa vida. Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor. Perdão pela igreja brasileira. Perdão por líderes que estão sendo levantados para trazer um narcisismo, meu Deus, para trazer uma mensagem de olha como nós somos lindos, como somos belos. E na verdade, Senhor, nós somos pecadores, Senhor. Pecadores, ó Deus. Senhor, restaura o coração dos pastores e dos líderes, ó Deus, para que dos púlpitos saiam mensagens, ó Deus, de arrependimento, Senhor. Outros Billy Grahams, ó Deus, que pregava, Senhor, e as multidões se convertiam. Deus, ajuda-nos, ó Deus, a falar da cruz de Cristo, porque é a cruz de Cristo que nos deu a vitória. Foi na cruz do Calvário que Jesus venceu os principados e potestades, meu Deus. Igreja, não acreditem na mentira. A Bíblia está dizendo que quando o homem acredita no engano, ele vai entrar na síndrome de Lúcifer. Ele vai querer crescer, ter sucesso através do que das suas qualidades. Olha como eu sou belo, olha como eu sou lindo, olha como eu sou inteligente, talentoso. E na verdade o que nós somos é pecadores. E o Senhor nos usa por graça e por misericórdia. Mas igreja, entende uma coisa: o teu chamado maior é para ser luz nas trevas. Deus também não te chamou para ser um coitadinho. A tua mensagem não deve ser a mensagem: ai, como eu sou um pecador, como eu sou um coitadinho. Sou um pecador, mas sou lavado, regenerado pelo sangue do Cordeiro. Habita em mim o Espírito Santo de Deus. Então a igreja, ela tem que se levantar na humildade, mas na autoridade que há no nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Porque o diabo, ele trabalha de 2 maneiras, usando 2 extremos. Ou ele leva o crente a se achar maravilhoso, a se achar o rei, né? O reizinho, o mais maravilhoso. E aí a soberba precede a ruína. Ou ele trabalha de outro lado, dizendo para as pessoas: você não vale nada, você é um pecadorzinho, e você também não pode viver debaixo desta acusação, porque a Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos já foi vencido na cruz do Calvário. Então entenda uma coisa, meu querido: o que Deus quer levantar é uma geração de generais de Cristo, que tem consciência do seu pecado, mas tem consciência de que onde abundou o pecado, superabundou a graça, que em Jesus nós somos perdoados, recebemos uma nova identidade de filhos do reis, de príncipes, para tomar as nações da terra, com a palavra do reino, com o evangelho do reino de Cristo Jesus. Antes que ele venha, a igreja tem que se levantar para barrar as trevas. Quando Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, Jesus, esta palavra não prevalecerão, não é Satanás que está nas portas da igreja, não, é a igreja que está nas portas do inferno, para indo lá saquear as vidas, tirar das mãos de Satanás e levar para o reino de Deus. Então, igreja do Senhor Jesus, é muito importante nós entendemos: você está em guerra, não é opção.
Não é opção sua pensar, eu não estou nessa batalha. Não, você está na batalha. A batalha é a batalha final, é a batalha dos últimos dias. Mas a palavra de Deus nos promete que assim como a luz da aurora vai brilhando mais e mais, assim será a vereda do justo. Então, Senhor, eu quero te pedir agora, ilumina os olhos do coração da tua igreja, do teu povo que está aqui, Senhor. Abre os olhos, abre o coração, que haja nesse momento aqui quebrantamento, que haja arrependimento, que haja, Senhor, transformação. Mas, Senhor, eu te peço que ninguém aqui tenha também este espírito de autocomiseração, de coitadismo. Ninguém é coitado aqui, nós somos filhos do Deus Altíssimo, Senhor. Então levanta, Senhor, o teu povo, reveste-os da armadura, Senhor, coloca patentes de alto grau, Senhor, para levantar uma igreja, Senhor, que brada, que aponta para o céu, Senhor, e que arranca as pessoas do inferno, porque meu povo, as pessoas estão desesperadas. Eu estou aqui nessa nação, os Estados Unidos é a nação mais rica do mundo. Há anos atrás eu vim aqui, você não via uma pessoa pobre. Hoje nós saímos do supermercado, veio um homem de idade já, chorando, com lágrimas nos olhos, pedindo para Lília que ela pudesse dar uma esmola para ele comer. Gente, isso está acontecendo porque quando os homens rejeitam a Deus, as bênçãos dos antepassados, porque essa nação, ela foi fundada com pessoas que amavam o Deus verdadeiro e vieram para cá em busca de liberdade para adorar ao Deus verdadeiro. Esta nação agora está rejeitando o Deus Todo-Poderoso, ela precisa de arrependimento, e nós no Brasil estamos vivendo um tempo, meus irmãos, em que Deus está salvando, mas tenha Deus misericórdia de nós, para que a igreja do Brasil não mude o evangelho da cruz de Cristo para um evangelho, sabe, um falso evangelho, um evangelho de conforto, de olha como eu sou bom, acredite em si mesmo. Não acredite em si mesmo. Maldito o homem que acredita no homem. Esta é a mensagem do inferno, não é a mensagem de Deus. Acredite no Deus Todo-Poderoso, creia na palavra de Deus, porque ela é imutável. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Acredite no Senhor, crede no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. É nisso que a igreja precisa crer. Então, meus queridos, eu estou trazendo esta palavra com temor e tremor, e eu estou pedindo a Deus misericórdia também pela minha vida, para que eu não me desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas que eu possa, em nome de Jesus, ser uma palavra profética para sempre exaltar o nome de Jesus. Queridos, tempos difíceis, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não será mamão com açúcar, a guerra vai recrudescer, a guerra vai aumentar, mas Deus vai também redobrar a unção. Os que estiverem buscando a Deus, que estiverem se santificando, vão ser levantados em postos de autoridade para pisar a cabeça da serpente, para resistir o avanço do anticristo. A Bíblia diz, meu querido, que a igreja de Jesus, você e eu, que somos pequenininhos em nós mesmos, nós resistiremos ao espírito do anticristo. E a Bíblia diz que enquanto aquele que o detém não for retirado, ele não poderá se manifestar. Então, igreja, não se adapte ao anticristo, ao espírito do anticristo. Igreja, resista ao espírito do anticristo. Resista, igreja, porque Deus quer fazer coisas extraordinárias, mas Deus está esperando da igreja santificação. Nós hoje aqui vamos chorar diante do Senhor, nós vamos pedir perdão pela nossa nação, vamos pedir perdão pelo nosso coração. Senhor, eu quero agora orar junto
junto com os meus irmãos, Senhor. Você, Pai querido, confessa, escreve aí, confessa o seu pecado. Senhor, nós queremos agora, como igreja, Senhor, queremos clamar a Ti e pedir misericórdia, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa quando justificamos, perdoa quando relativizamos, perdoa, Senhor, quando de alguma maneira queremos a glória para nós e não para Ti. Senhor, queremos que toda a honra e toda a glória seja do Senhor, ó Pai. Eu oro para que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que o Senhor converta, Senhor, os sacerdotes que ministram no altar, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, que não haja profanação, meu Deus, mas que haja arrependimento, Senhor, da igreja, Senhor, das famílias, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, manda os teus anjos poderosos, que são anjos valorosos de guerra, e que eles deem vitória para a tua igreja, Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor alongue, Senhor, o tempo, que o Senhor permita mais tempo na terra para pregarmos o Evangelho, para levarmos o nome do Senhor Jesus para o mundo inteiro, meu Deus. Mas a palavra da verdade, Senhor, não sabemos quanto tempo ainda teremos, ó Deus, de liberdade, Senhor Deus. Não sabemos quanto tempo, mas queremos agora apresentar diante de Ti, Senhor, esta multidão de guerreiros que estão aqui comigo, Pai, que eles sejam cheios da unção. Meu querido, bota a mão no teu coração, Senhor, enche-os de unção, enche-os de coragem, renova a fé, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que não haja crentes chorões, crentes murmuradores, crentes que se sintam fracos, porque a tua palavra diz, Senhor, que quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus tem misericórdia de nós. Senhor, em nome de Jesus, flui com teu Espírito, quebra as cadeias, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Perdão por todo egoísmo, por toda avareza, por toda jactância, por toda arrogância, por toda blasfêmia, pelas desobediências, pela ingratidão e pela reverência, ó Deus, pela falta de amor, pela implacabilidade. Perdoa, Senhor, pelas calúnias. Perdoa, Senhor, quando não temos domínio de nós mesmos, pela crueldade. Ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, quando a tua igreja se levanta como inimiga da verdade e do bem. Ó Deus, que não sejamos traidores de Ti, nem atrevidos, nem enfatuados, mas que sejamos adoradores verdadeiros do Deus Todo-Poderoso, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Olha, queridos, eu quero ler um outro texto aqui. Um outro texto, 2 Pedro, capítulo 3, porque mostra que nós estamos mesmo nesse tempo. O texto diz assim, 2 Pedro 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo, irmãos. Ele está dizendo que no final dos tempos, quando as pessoas pregassem a respeito da vinda de Jesus, ia ter gente que ia escarnecer, ia dar risada. Ia dizer, desde que Jesus morreu, as pessoas estão dizendo que ele vai voltar. Gente, quando eu postei isso hoje no Instagram, uma pessoa falou, não vem com essa história, todo dia a mesma história, quando é que ele vai voltar? Eu falei, então você ouça essa palavra que eu vou dizer, porque é para você, meu querido. E eu estou falando de crentes, eu não estou falando de não crentes, não. Gente que zomba quando alguém prega que Jesus está voltando, e ele vai voltar. Porque ele disse, passarão os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. Ele vai voltar, então Maranata, Jesus. Maranata, meu Deus.
Vem, Jesus, e eu quero me preparar para esse dia. Senhor, eu não sei quanto tempo nós temos, mas, Senhor, eu quero viver para a tua glória. Levanta-me, Senhor, levanta os meus irmãos, os pequenos, as famílias, Senhor, levanta o coração deles, Senhor. Senhor, a tua igreja precisa de renovo, de avivamento, Jesus, avivamento, Pai, porque Satanás, ele trabalha na nossa alma, para que a gente se olhe e se ache um zero à esquerda, ou ele trabalha na nossa alma, dando as coisas para a gente se achar. Olha como somos poderosos e maravilhosos, Senhor. Abre os olhos da tua igreja, meu Deus, abre os olhos da tua igreja, para que a tua igreja, Senhor, perceba que ela serve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, oh Yeshua HaMashiach, o Criador, Ele é o Senhor dos Senhores. Ninguém impedirá que Ele realize o que Ele veio para realizar. Mas sabe, igreja, nós temos que ser humildes. Precisamos confessar os nossos pecados, precisamos chorar pelos nossos pecados. Oh Deus, eu oro pelos pequeninos, pela próxima geração. Eu oro pelos meus netinhos, ó Deus. Eu oro para que eles sejam levantados como homens valorosos do Senhor, ó Pai. Eu oro pela geração dos pequeninos, Senhor. Eles precisam de pastores, ó Deus. Eu oro para que os pais e os avós, Senhor, vivam o evangelho de verdade, Senhor, sendo apaixonados pelo Cristo. Ó Deus, para que eles, Senhor, olhem para nós e que eles possam, Senhor, amar a Ti e ficar firmes, ó Deus, firmes, ó Deus, firmes, ó Deus, contra as ciladas e o engano do diabo. Senhor, em nome de Jesus, aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Então, meus queridos, quando alguém falar para você, olha, nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Diga: até isso que você está dizendo já está na Bíblia. E Jesus vai voltar, sim, e eu creio, e por isso eu vivo, e por isso eu me preparo para cada dia da minha vida, esperando esse dia que ele virá. Se vai ser na minha geração ou não, não sei, mas eu quero viver como se ele fosse voltar hoje, como se ele fosse voltar amanhã, e o Senhor espera isso de você também, meus queridos. Ah, Senhor, que coisa! Que coisa, que coisa, que coisa. A igreja, se prepare, se prepare, se prepare, porque quando ele vier, nós estaremos na sua presença, na glória. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O anticristo, quando se levantar na grande tribulação, mesmo no poder das trevas mais escuras, a Bíblia diz que muitas pessoas, na grande tribulação, que se converterem, vão vencer o espírito do anticristo. E a Bíblia diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então entenda uma coisa: a arma do crente hoje é o sangue de Jesus. Não é o que eu faço, não é que eu sou bom, eu não sou inteligente, não é poder do pensamento positivo, não é acredite em si mesmo, isso é balela. Isso é balela. Porque se vem um câncer para o indivíduo, ele pode ter todo o dinheiro do mundo, ele não vence o câncer. Então, é o sangue do Cordeiro, mas a palavra do testemunho. Então, meu querido, testemunhar é dizer: eu sou mais do que vencedor. Deus me chamou para implantar o reino na terra, para avançar, para tomar posições do diabo. Não é para recuar, não. É para tomar, mas é para guerrear no reino do Espírito. A nossa guerra não é contra as pessoas, não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades, poderes do mundo vindouro, os dominadores
das trevas nas regiões celestiais. Então, meu amado, a nossa guerra é no nível espiritual e temos que estar prontos, porque essa guerra você não vence com a sua inteligência, com a sua loquacidade, com os seus dons e os seus talentos. Essa guerra você vence no reino do Espírito, porque a destra de Deus, Jesus, intercede por mim e por você, e aqui na terra o Espírito Santo habita em nós. Então, igreja, a igreja primitiva foi uma igreja que avançou e com todo o Império Romano contrário, ela progrediu, ela se multiplicou e explodiu. Deus espera isso de nós, mas não será com oba-oba, não será, sabe, com um evangelho só de conforto, não, é evangelho de guerra, é guerra. Senhor, eu sou teu servo, toda a glória e toda a honra é tua, não é minha, é o Senhor, a unção é tua, a palavra é tua, sob a tua palavra eu lançarei as minhas redes. É assim que o crente guerreia, é assim que o crente vence, meu irmão. Então, em nome de Jesus, não entregue a tua família, não entregue a tua família, não deixe o diabo tomar a vida dos teus, do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, dos teus netos. Reivindique, fala: Senhor, eu sou teu servo, se há em mim alguma coisa que eu tenho que ser transformado, muda a minha vida, mas eu não abro mão dos meus, eles são teus, eles são consagrados do Senhor. Então, Senhor, salva, restaura, marca, Senhor, aqueles que são meus. É assim que a igreja vai vencer. Mas olha, não acredite na balela de quem fica pregando que está tudo certo e que nós vamos enfrentar, vai passar tudo, não tem mais nada, não tem mais guerra. Não. A Bíblia está dizendo, não é o pastor Lamartine, nos últimos dias virão dias difíceis, porque os homens serão homens que se levantarão contra Deus. Cada vez mais, entenda uma coisa, o evangelho será politicamente incorreto. Cada vez mais o mundo está se preparando para criar uma religião sem Cristo, porque o cristianismo será visto pelo mundo inteiro como uma religião de preconceitos. Isto é o que a Bíblia predisse. E isto é o que vai acontecer. Mas Deus tem uma palavra para você hoje. É hora de você levantar sua mão direita e assumir um compromisso com Deus. Dizer: Senhor, eis-me aqui, Espírito Santo, muda a minha vida, muda o meu coração. Tome posição, meu querido. Não viva mais como um crente coitadinho e nem como um crente que acredita muito em si mesmo. Isso é mentira, é balela de Satanás. Dias difíceis virão, mas a vitória é daquele que confia no Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe muito, 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 em nome de Jesus. Amém.